O que você acha de um pastor irreverente? Se esse assunto te interessa, à frente podcast. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô muito feliz que eu tô recebendo aqui à minha mesa um amigo. Uma pessoa que eu aprendi a admirar, aprendi a honrar. Quando você escuta as histórias dele, não tem como não se apaixonar. Alguém que tem uma caminhada. E eu, na minha vida, na minha história, eu aprendi a honrar pessoas que têm uma caminhada muito maior do que a minha. Tem experiências que eu gosto de ouvir para mim aprender. A sabedoria é quando você ouve o conhecimento de alguém que já passou num caminho que você não passou. E você pega aquilo e aplica na sua vida. Então, hoje eu quero apresentar um convidado muito especial, o pastor Samuel Lima. Um homem que tem história e a irreverência dele chama muita atenção. Vocês vão ouvir a história, por que ele é dessa forma e tudo que esse homem já passou. Amém, gente. Bom estar aqui. Confesso que eu estou emocionado, porque falar da minha história, compartilhar um pouco do que Deus fez na minha vida, na minha família. E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito. Tem muita história para contar, muita história engraçada, muita história emocionante. Mas em todas as histórias você vai ver a presença de Deus, o cuidado de Deus na minha vida e na minha família. É bom estar aqui. Maurílio é um amigo, pessoa que eu admiro pra caramba. Ele, essa família dele, gente da melhor qualidade. Esse cara, ele chegou na nossa vida há pouco tempo atrás, mais ou menos um ano e pouco, né, Samuel? Um ano, chegou na nossa vida. E quando eu conheci ele, eu conheci ele na estrada, a gente estava indo para Búzios. Conheci esse homem e ele estava dirigindo, né, Samuel? Você não estava dirigindo, né? Você estava pilotando. Aquilo não é dirigir. E eu olhei para ele assim e falei, cara, esse cara ele é diferente. A graça que ele carrega, não apenas a unção que ele carrega, mas a graça com que ele faz as coisas acontecerem. Você consegue ver uma leveza em meio a tantas histórias difíceis que você já viveu, tantas rodou pelo mundo. Ele vai falar um pouco disso. E como que é ser irreverente em meio ao caos. Como é ver alegria em meio a tantas dores, porque todos nós temos. Mas ele tem um jeito peculiar, uma identidade muito forte, uma autoridade no altar. E isso me chamou muita atenção, porque eu gosto de pessoas que são originais, pessoas que fazem aquilo porque Deus os ungiu para capacitar sem perder a sua essência, sem perder a sua identidade. E ele vai falar um pouco das histórias, conta com sua esposa, seus filhos, conta um pouco para o pessoal entender quem você é. E essa história vai mexer com a sua cabeça. Você vai ver que o evangelho de Jesus ele é incrível através da vida de um grande homem de Deus. Amém. Então vamos lá. Gente, eu sou de raiz assembleana. Sou de Assembleia de Deus, raiz, daquela assim que... Pecado ver televisão. E muita coisa. Minha família toda, minha família que eu chamo meu pai, minha mãe, meus tios, eles são da Assembleia de Deus e eu sou natural do Ceará. Então meu pai foi pastor da Assembleia de Deus do Ceará. Nós vamos pegar aí os anos de 1970, 80, onde havia uma cultura muito, muito peculiar no Ceará. Então eu fui criado muito nesse ambiente de oração, de revelação, de profecia, de Deus. Um azeite mesmo. Um azeite mesmo, de chegar assim em casa, ter 5, 6 mulheres de oração, aquela do coque. E essas mulheres de Deus revelavam tudo que você possa imaginar. E isso, de um lado, me protegeu, apesar de eu não entender muito, por causa do medo. Eu lembro de uma vez que a gente estava orando, e eu achava isso o máximo, Maurílio. Eu achava assim, o fato da pessoa ser um profeta, de falar algo que ninguém sabia, isso para mim era apaixonante. Sim. Eu queria ser assim. E é louco, né, Samuel? É louco, você olhar e do nada o cara falar, e era assim, nós estávamos em oração, que era comum, na minha infância era comum. Você foi gerado nisso, né, Samuel? Fui gerado nisso, na casa dos meus tios, a gente passava férias na casa da minha tia, que morava do lado da igreja. Então era a mesma coisa. Igreja lá em casa, na casa... Então, só pastor na família? Só pastor na família. Eu não sabia o que era outra vida. Você é a segunda geração de pastores ou é a primeira? A terceira? E eu sou a segunda. A segunda. Ah, tá. O Benjamin, meu filho, ele já é a terceira. Porque o bisavô dele era pastor. Então é a quarta. Bisavô, pai e ele. É. Né?
Então teu bisavô, o teu avô. O bisavô por parte da minha esposa. Sim, que sim, é sim, o avô da minha esposa. Sim. Ele... Então é 4 gerações dela, né? Por herança dela, o bisavô do Benjamin, meu filho, era pastor. O meu pai, que é o avô, é pastor. Eu sou pastor e ele vai ser pastor. Ele não tem como correr. Tá na linhagem. A minha mãe diz assim, você tá na linhagem. E o preço é alto, né, Samuel? O preço é alto. E então eu queria muito ser profeta. E eu buscava, falava, me faz. E quando eu via aquelas revelações assim impactantes, eu sei que eu quero. Aí, uma determinada oração, acredito que eu tinha talvez uns 10 anos de idade, uma profeta chegou para mim e falou assim, você é muito criança ainda, mas hoje... Com 10 anos. Com 10 anos. Jesus. Hoje eu te dou o dom da palavra. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu quero com o dom da palavra? Eu quero revelar, pô. Eu quero revelar, eu quero fazer a coisa acontecer. E ela disse assim, hoje eu te dou o dom da palavra e te dou um cajado pastoral. Eu nem sabia o que eram essas coisas. Eu falei, meu pai, poxa, eu tava tão animado. Criança, né? Criança. E com o passar dos anos, eu entendi que o meu coração tinha um chamado pastoral. Quando eu fiz 15 anos de idade, o meu pai, ele falou assim para mim, meu filho, eu vou te dar um presente que vai te acompanhar para a vida toda. Aí ele abriu a Bíblia e colocou e abriu no Salmo 1. Ele me deu um relógio, eu tenho esse relógio até hoje. Nossa. E ele me deu esse salmo e eu decorei esse salmo. Se der para colocar aqui. Bota para mim Salmo 1. Salmo 1. E ele falou assim, olha, esse salmo, ao longo de toda a tua vida, ele vai te acompanhar. E ele vai firmar os teus passos onde você for. É o meu presente dos teus 15 anos de idade. E o salmo diz assim, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha, ou como a palha que o vento espalha. Porque os ímpios não resistirão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Esse foi o teu presente de 15 meu anos presente de de 15 anos de idade. Muito melhor que carro, muito melhor que qualquer coisa. Muito, até porque Obrigado, André. A palavra do Senhor, ela nunca morre, né? Ela é para sempre. E essa palavra me guiou ao longo desses desafiadores anos da adolescência. Hoje eu tenho 54. Nascido e criado. Nunca pisou na Sodoma e Gomorra? Fui. Foi um pouquinho? Foi. Deu uma passadinha. Foi. Fui para Sodoma e Gomorra. Você quer ouvir essa história? Se você quiser falar. Foi. Gerado no ventre, gerado num berço, gerado no azeite, nas mulheres da parabólica, cheio de promessa, mas deu uma pisadinha lá em Sodoma. Escuta, fui lá. Aí fui. Eu imagino o Samuel. Você vai rir disso. Você vai rir disso. Isso não serve nem pra desviar, eu tenho certeza disso. Não. Eu tenho certeza. Não. Vai, eu tinha combinado com os amigos. Eu estudava em Fortaleza e meu pai era pastor no interior do Ceará. Não era muito pobre? Na cidade de... A realidade de vocês financeira era muito difícil? De Itapajé, até que não, por quê? Porque a minha mãe era funcionária pública, ela dava aula. Tinha uma estruturazinha básica. E a igreja, a igreja cuidava muito bem do meu pai. Tá. Então dava uma estrutura melhor. Passamos muita dificuldade nos primeiros anos de trabalho do meu pai. Mas quando ele chegou nessa igreja, já teve um cuidado melhor, uma estrutura melhor. A gente já teve um suporte maior. Um suporte maior. Amém. Vai. E aí, eu fui estudar, né? Fui fazer lá, na época, o 2º grau, em Fortaleza. E eu conheci o mundo que eu não conhecia, os amigos.
E aí os caras começaram a me envolver nessa realidade deles. E tinha uma balada lá que nós combinamos de ir passar a noite toda nessa balada. Aí os caras falaram assim, a gente passa a noite toda lá, de manhã a gente te leva na rodoviária, você pega o ônibus, vai pra casa e ninguém vai saber. Beleza. A gente só ia curtir, conversar e tal. Aí eu falei assim, tá. Aí eu avisei a minha mãe que eu tava indo pra Fortaleza estudar, que eu tinha prova na segunda-feira. E avisei pra minha tia que eu tava indo pra minha casa no interior. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, então os esquemas eram... Tu deixou, na verdade, 2 avisadas que tu ia ficar em algum lugar, entendi. Ou seja, um ia achar que eu tava num canto, outro ia achar que eu ia estar no outro. E vamos pra balada. Tudo pra dar errado. Olha, você que é esperto, você que acha que as coisas vão enganar Deus, pai e mãe, sai fora. Não, escuta a história. Aí, beleza. Cheguei na casa lá da minha tia e cheguei. A gente tinha marcado para sair 8 horas. Os caras iam passar lá em casa para me pegar, para levar lá para a balada. Umas 7 horas, 8 horas. E eu cheguei de viagem, tomei um banho, me preparei ali, preparei o material, a roupa e tal. Hoje vai ser top. bom demais. Cheio de expectativa. Cheio de expectativa. Botei já num sonzinho lá pra animar. Falei, poxa, hoje... E à tarde não tinha ninguém na casa da minha tia, o que não ia comprometer minha estratégia. E Meu plano, eles... Normalmente minha tia chegava do trabalho 6 horas, meus primos também, 6, 6 e meia. E essa hora eu já estava no caminho do pecado, então nada ia acontecer. Quando foi por volta de umas 4:30 da tarde, uma notícia, gente, desse jeito saiu no rádio que eu estava ouvindo. Greve geral de ônibus em Fortaleza. Nada funciona. Aí eu ligando para todos os meus amigos, falando, cara, tem que me buscar. E eles, rapaz, eu não tenho carro, não tem como, meu pai não tá aqui. E deu 4, e deu 5, e deu 6, e a tia foi chegando, e o negócio apertando, e nada, não conseguia ninguém, mas não tinha carona, não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha dinheiro, não tinha nada. E foi dando 7, você não tem ideia de onde eu fui parar. Foi dando 7, 9:30 da noite, a tia chega e fala assim, Samuelzinho, você sabe como é aqui em casa, né? A tia nunca proibiu ninguém de vir aqui, mas entrou aqui, minha casa, minhas regras. Hoje tem vigília e ninguém vai ficar em casa, você vai pra vigília. E eu pensando assim... O plano da perdição pronto. Eita, e agora? Como é que eu faço? Aí eu falei, claro, tia. Aí ela, nesse dia especial, ela pegou no meu pé, porque eu pensei assim, ela vai pra vigília. Ela vai pro quarto, eu vou pra cozinha. Ela vai pra cozinha, eu vou pro quarto, ela não me vê, eu fico em casa escondido. Mas ela lá no quarto chamando, Samuel, você já tá pronto? Samuel. Aí eu fui pra vigília. Chego na vigília, quem tá lá? A mulher, uma profeta, irmãos, que essa mulher não escapava nada dela. Qualquer coisa que você possa imaginar, Deus revelava para essa mulher. Quando eu vi a mulher, eu gelei. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai falar tudo que eu fiz de errado. Aí eu fui lá pro final da igreja, sentei no último banco, e ajoelhei, me escondi abaixo do banco. E ela começou, né, a orar. Quem é dessa cultura, quem é desse meio, entende o que eu estou falando, né? Que há um louvor, a oração, e de repente essa irmã tomou a palavra. E quando ela tomou a palavra, ela foi para um lá... Chegou, e tu com a cara da condenação, eu, né? Já não estava assim, né? Assim, pesado, fui na balança e achado em falta. Tava na tua cara. Tava na cara. Errado. Gente, aí ela chegou e falou assim, pegou um irmãozinho lá, né? E falou assim, eu tenho contra ti.
eu vi quando tu fostes na praia. Meu Deus do céu. Vou te colocar no leito. E eu pensando, se esse irmão pagou isso tudo que foi na praia, não vai sobrar nada de mim aqui. Eu vou ser exorcizado. Vou ser fulminado aqui. E ela rodou, e eu pensando... E ela vinha e eu falava, Jesus, tira essa mulher daqui, não deixa ela me achar, não, Jesus. Cara, a mulher foi na minha direção. Eu me ajoelhando assim já. Eu tinha pedido perdão pelos pecados que eu tinha feito, que eu fiz, que eu ainda ia fazer pelos que eu nem fiz. Tinha passado o cartão de crédito já. Já fala, Senhor, se tiver alguma coisa aí, libera! Pra ninguém saber, aí ela vai na minha frente. Maurílio, foi muito interessante, porque ela chegou pra mim, pegou na minha mão e falou assim, desse jeito, Samuel, você é meu. Assim mesmo. Você é meu. Eu guardo o teu caminho. Cara, pai fez uma greve na cidade por causa de tu. E daquele dia em diante eu falei, quer saber, esse negócio de mundo não dá certo pra mim, não. Nunca mais. Nunca mais. Meu negócio não é mundo, eu não sei nem pecar. O plano deu tudo errado. Deu tudo errado. Vou parar numa vigília. Samuel, se for roubar um banco, não começa o plano. Não vai não. E a minha adolescência foi nesse caminho. Você entende que essas experiências também, Samuel, te protegeram pra você ser quem você é hoje? Porque, assim, coisas que a gente vive com Deus, cara, eu costumo viver... A minha primeira experiência com Deus também me marcou muito, que eu acho que é isso que mantém a gente num caminho, né, Samuel? A gente ter essas experiências sobrenaturais com o Senhor, algo que ninguém sabia, ninguém tinha visto, ninguém tinha falado, que vai além, porque a Bíblia fala sobre várias teofanias, sobre várias aparições de Deus se revelando ao teu povo, né? Eu acho que quando você tem uma experiência como essa, isso marca você, né? Você fala, cara... Eu agradeço a Deus muito, Maurílio, esse cuidado de Deus e a forma como eu fui criado. Eu não havia entendido, não tinha visto por esse lado de um Deus que estava me protegendo. Eu sempre estava vendo por um ângulo de ser punido, de não ter liberdade, de não ter a oportunidade que os outros amigos tinham. Eles tinham o mundo a seus pés. Mas é porque na época também o evangelho pregado era assim, né, Samuel? Era o evangelho muito na lei, né? Você era ensinado na lei. Não pode, não faz, não pode, não faz. Eu fui criado assim. Eu fui criado nessa rigidez mesmo. Não pode. Por exemplo, em Fortaleza. Quem conhece Fortaleza? Quem conhece as praias de Fortaleza? Eu conheço lá. A beleza. Lá é maravilhoso. O clima, aquele cheiro, aquela delícia. Então era pecado a gente ir pra praia. Era pecado na minha infância isso, né? Pecado ir pra praia, era pecado ver televisão, era pecado usar bermuda, era pecado jogar bola. Gente, era tanto pecado que eu já não sabia mais nem o que eu podia fazer. Sim. E aquilo eu tinha uns outros amigos que eles, de certa forma, eles viam em mim uma pessoa alienada, um cara sofrido, porque eu não tinha nada de diversão. Era até opressor, né? Era. Você ficava... Como eu nasci nesse ambiente, eu ficava bem, porque eu não sabia. Normal, eu não sabia o que era uma vida fora disso. Sim. E hoje eu agradeço a Deus ter vivido isso. Porque os amigos que diziam isso de mim, eu encontrei depois, eu via as escolhas que eles fizeram sem essa direção de Deus. A dilaceração, né, que foi. E o estrago que foi. Estrago na saúde, prejuízos na saúde deles. Família. Pelo fato dos excessos, dos vícios que tinham. Famílias quebradas. E nem era igual hoje, né, Samuel? Nem era tão livre quanto hoje, né? As igrejas não eram essa oportunidade que a gente tem hoje. A gente tem igrejas confortáveis, a gente tem pastores preparados, a gente tem uma estrutura que pensa na pessoa. No meu tempo, as igrejas elas não tinham todo esse cuidado. Não, tem umas crianças e tem que ser a linguagem da criança, linguagem do jovem, a mensagem tem que ser uma mensagem bíblica, bem clara, confortável, num tempo agradável. Não, a gente
Não tinha assim. O mesmo feijão que dava pra uma criança de 12 é o mesmo feijão que dava pra um cara de 70. Sentava naquele banco que não tinha nenhum encosto nas costas e o ripa. culto. Ripa. Mas você acha que isso te estruturou melhor? Eu acho que isso... Pra passar pelo que você passou? Eu acho que isso me deu muito limite. Isso me ensinou a respeitar um Deus. Porque de um lado eu tinha isso na minha carne, mas de um outro lado eu via um Deus que cuidava de nós com excelência. Eu costumo falar desse testemunho de uma época difícil que nós passamos na nossa vida, que não tínhamos o que comer. Nós estamos falando de uma época, de uma seca muito grande que aconteceu no Ceará, lá na cidade de Iguatu. Havia Iguatu interior, né? Interior, dá 5, 6 horas distante de Fortaleza. Então era uma terra, um sertão. Havia uma seca muito grande, uma dificuldade muito grande mesmo. E o meu pai, como era pastor recém-chegado para assumir aquela igreja, não tínhamos o que comer em casa. Não tinha comida. Eu lembro muito de ter aberto a geladeira e só tinha água dentro. Não tinha nada, não tinha comida. E nós saímos para a escola sem ter comido nada. E quando cheguei da escola, eu vi que os pratos estavam na mesa. Aí eu perguntei à mãe, eu falei, mãe, tem comida? Aí ela falou assim, tem sim, mas vai trocar de roupa que a gente vai almoçar. Nós sentamos na mesa, ela botou os pratos na mesa e agradecemos a Deus a comida, mas não tinha comida. Meu Deus do céu. Fé mesmo. Não tinha comida. Sim. E quando nós terminamos de orar, chegou alguém no portão. Meu Deus. E falou assim, aqui é a casa do pastor Misael. Aí a mãe, sim, pois não, meu irmão, o que posso ajudar? Eu estava em casa e Deus mandou trazer a comida para a casa do servo dele. Eu não sei, de repente vocês têm alguma coisa para comer. Aí a mãe falou assim para ele, se Deus mandou, meu irmão, a gente recebe. Obrigado. E recebemos ali, nós comemos. E daquele dia em diante nunca faltou. Uma loucura, né? Para uma criança não é mais do que apenas uma comida. É um testemunho. Por isso que às vezes, Maurílio, as lutas que nós pais passamos e que nós não entendemos o que pode estar acontecendo, essas lutas, elas são de edificação para os nossos filhos, para eles também testemunharem o Deus dos pais dele. É didático de Deus, né? E hoje eu testemunho o Deus dos meus pais. É verdade. Eu tinha essa. E hoje eu vejo que eu não perdi nada em ter vivido um tempo de certa forma, de muita privação com relação a amigos. Mundo, né? O mundo. Sim. Eu não sabia o que era o mundo. Eu tinha medo também. Sim. É porque você escutava um mundo louco, né? Um mundo louco. Por exemplo, posso contar mais uma aventura. Fica à vontade, meu filho. Você tem até amanhã para falar. O meu pai, ele era pastor, né? Eu tenho história, hein? Você vai gostar das minhas histórias. Meu pai era pastor, então eu era muito fã do meu pai. Eu gostava muito de ouvir meu pai engraçado. Meu pai pregar. Meu pai, como um bom cearense, ele era muito engraçado. É reverente com você, assim? Então você puxou dele. Puxei dele, eu sou o aluno. Eu sou o aluno número 1 dele. Ele era o sósia, né? O copo. Sósia. Seu pai é vivo, Samuel? Não, meu pai faleceu. Seu pai e sua mãe? Só meu pai faleceu. Tá. Meu pai faleceu com 50 anos de idade. Mas isso é outra história. É outra história. Aí ele pregava, e eu gostava de ouvir a mensagem dele. Ele pregando, ele falava assim, irmãos, quando Jesus voltar, a primeira coisa que vai acontecer é a energia. Essa energia, essa luz que tem aqui, ela vai acabar. Vai ficar sem luz. Eu não sei de onde ele tirava isso, mas ele falava isso, né? Qual a revelação do revelação, não sei. Aí ele... E aquilo entrou no meu coração. Então, quando faltava luz... Jesus estava voltando. Pronto, já dava um pavor. Falei, Jesus voltou. E nessa época, a volta de Jesus era um tema muito
vivo. Em todos os cultos, todas as reuniões, as músicas. Alguém falava disso. Tudo, a palavra Jesus vai voltar. Qualquer coisa que acontecia, né? E aconteceu na escola, no colégio, na época, Colégio São José, na cidade de Iguatu, onde a gente morava, estudava lá. Essa escola, chegou um circo na cidade. E o circo, ele deu alguns ingressos gratuitos para os alunos. E aconteceu de que eu ganhei esse ingresso, eu e meus irmãos também. Nós somos 5 irmãos e nós ganhamos. A mais nova, né, não era nem nascida nessa época. E nós ganhamos. E nós falamos para o pai e para a mãe que a gente queria ir no circo. E o pai falou assim, se vocês forem no circo e Jesus voltar, eu não me responsabilizo. Nossa. Aí eu pensei assim, poxa, mas Jesus tem tanto tempo para voltar. Na hora do circo? Vai voltar logo na hora do circo? Poxa, Jesus, Deixa né? eu curtir o circo um pouquinho. Facilita aí. Aí eu fui no circo. Cara, eu imagino Jesus lá no céu ouvindo essas coisas. Ele deve falar, meu Deus. E a gente foi no circo e o pai e a mãe de cara feia, né, pra gente, porque Rebeldia. vai que Jesus volta do E circo. não podia ir pro circo. E ele só assim, eu não digo nada. E eu, não, mas a gente quer ir, a gente quer ver. E era a época que circo tinha leão, elefante, Pô, né? Eu peguei essa época. Bem, eu fui. Entrei no circo, nós sentamos, quem levou a gente foi até uma irmã que ajudava a minha mãe em casa e tal. Nós fomos no circo, chegamos no circo lá. Teu pai e tua mãe não foram? Não, claro Duvido, que não. né? Vai que Jesus volta e, Não tem e logo como. ele, como era pastor, ia ficar. Aí, aconteceu que, quando começou, né, tal, as luzes acesas, aí o cara falou assim, respeitável público, bem-vindo ao grande circo não sei das quantas, aproveitem com vocês o malabarista. Quando ele falou malabarista, as luzes apagaram, cara. Maurílio, quando as luzes apagaram no circo, apagou tudo. Eu olhei pro meu irmão, falei, Jesus veio. Nós estamos aqui. E agora? Aí a gente tinha entendido, na época, que havia uma segunda chance. Aqueles que não negassem Jesus seriam salvos por não negar o Senhor. Uhum. Aí eu falei, Deus uma outra oportunidade. falei, agora eu não vou negar Jesus, não. E eu imaginava assim, que o anticristo ia estar na porta do circo, com um carimbo na testa do povo, 666. Eu falei, o Satanás já tá lá com 666. A mentalidade de uma criança é louca. Eu não vou deixar ele me carimbar, não vou deixar. Era muito comum, falava do símbolo da 666, sim, da besta. que a besta vai botar na testa ou na mão direita, vai pegar as pessoas e botar. Era o que tinha na época, não tinha... Daniel fala que nos últimos dias a revelação será maior nos últimos dias. Naquela época era o que tinha, né? Maurílio, pensa num circo que não acabava nunca. E a gente com medo de Jesus ter voltado, a gente ficava e não acabava. E o Satanás na porta esperando você. E o Satanás na porta carimbando todo mundo. E a gente pensando, meu Deus do céu, que esse negócio não acaba nunca. Teus irmãos também ficaram assim? Todo mundo apavorado, a gente olhava um pro outro. Nem curtiu, né? E o cara lá, agora! E eu pensando assim, meu Deus, o negócio não acaba nunca. Aí, com muita dificuldade, o cara acabou. Quando ele acabou, eu vazei pra casa. E não viu o Satanás. No quê? Não deu nem tempo dele me carimbar. Se ele carimbou, ele não me carimbou. Eu passei Eu direto. escondi a mão direita e a testa, saí com a mão... Saiu assim. Vai carimbar nada. Vazei pra casa. Cheguei em casa, Maurílio. Eu cheguei pensando assim... Bem, se a mãe estiver em casa é porque Jesus não veio. Porque se tem alguém que vai pro céu, é mãe, minha né? mãe. É. Aí eu, mãe! Cara, não tinha ninguém em casa. Nossa. E eu gritando e comecei a gritar apavorado. Eu lembrava dos filmes, né? Que Jesus, que os pregadores falavam, você vai gritar, você vai ver. Mas se ninguém vai responder, porque Jesus veio e você ficou. Meu Deus do céu. E eu, mãe! Mãe! E nada. Mãe! Aí a mãe saiu do banheiro lá, olhando pra mim. Que é? Falei, Jesus não veio, não. Aí ela, não veio, mas se tivesse justificado, né?
que você quer fazer em circo? Maurício, eu só voltei no circo há uns 2 anos atrás. Sério? Depois de velho. Eu falei, eu sei lá. Vai que Jesus volta. O que eu tiro dessas lições, né? Talvez até dessa rigidez. Que hoje eu posso transformar isso em algo engraçado, mas que me protegeu. Que nós tínhamos um acesso a uma Bíblia que ela não era manipulada, a uma renúncia ao pecado que era muito nítido. O pecado era pecado. O que é errado. Nós não tínhamos essa opção de dar um significado de acordo com o que alguém pensava, para fazer como eu queria. A palavra era a palavra. Era reta, né? Era reta. Não, isso não agrada a Deus. Sim. E havia um temor na gente. Então eu levei a minha vida inteira para isso. E eu queria isso para mim. Sim. Mesmo sendo tão duro, mesmo sendo tão limitado, mesmo sendo tão difícil, mesmo sendo um Deus carrasco, você queria esse Deus. Eu queria. E hoje, com tanta facilidade que a gente tem aí, com tanta acesso a tanta coisa, muita gente não quer o Senhor, né? Ou criou o seu próprio Senhor, né? Não quer, ou quer segundo... Moldou o seu próprio Senhor. A sua imagem e semelhança. Né? Eu quero que Deus se assemelhe a mim, e não a imagem dele. E aí o que acontece? Eu fiz um exame na escola, a escola que eu estudei, o Colégio Batista, Santos Dumont, lá em Fortaleza, ele tinha um acompanhamento com os alunos desde o primeiro ano, que eles chamavam esse período do segundo grau, né? Mas já era um período preparatório para as faculdades, um vestibular e tal. E aí eles tinham um serviço de orientação pedagógica e educacional, que tinha uma psicóloga que ela fazia entrevista com esses alunos, faziam testes, para que quando chegasse na época do vestibular, ali pelo 3º ano do segundo grau, não sei mais nem que ano é esse hoje, que seria o pré-vestibular, esses psicólogos, eles direcionavam qual... Teste vocacional? Qual a vocação que o aluno teria. Qual linha, né? Qual linha que ele poderia seguir, né? Eu lembro disso. Porque, por exemplo, você ia fazer, sei lá, administração, porque via na administração um futuro promissor. E aí a psicóloga falava, tudo bem, mas você tem uma vocação natural para essa área aqui. Você vai muito bem pelos exames, pelos testes. Então, isso foi muito bom. Você fez? Fiz. Foi muito bom ouvir o que a psicóloga falou para mim. Ela falou assim, olha, Samuel, você é um aluno diferenciado aqui na escola. Porque de todos os alunos que nós já tivemos aqui, você tem uma vocação que ela é diferente. E eu achei interessante aquela passagem dela. E falei assim, mas o que seria? Ela falou, você tem vocação para 2 profissões, que elas são viscerais em você. Se você seguir uma dessas 2, você vai ser perfeito. Nasceu para isso. A primeira é médico. Se você optar por medicina, você vai ser um médico extraordinário, incrível, apaixonante. Você vai ser... Já peguei, vai ser que eu já peguei. Vai ser um cara que vai pegar o paciente e não vai deixar ele enquanto ele não for curado. Pastor. E a outra, você tem uma vocação para ser pastor. Aqui na escola é muito raro ter esse tipo de profissão, se é que é uma profissão. Ela não sabia falar que mas não é minha área dizer quanto a isso. Eu tenho aqui por causa do estudo, né? Do estudo, né? Das faculdades, da universidade que você vai seguir. Mas a sua vocação é ser pastor. Caraca. E aquilo me abriu, assim, uma alegria, porque eu entendi que o que eu mais amava e o que eu queria ser... Era ser pastor. E aquilo bateu com os estudos. Quem você era, de fato, de fato eu nasci para ser pastor. Sua formação foi inteira revelada, né? Revelada ali. Que era uma pessoa
que não tinha nenhum conhecimento da minha vida. Sim. Ela fazia eu lembro dos testes, né? Que eles, durante a aula, ele passava várias folhas para a gente responder. Inclusive, tinha uma pergunta que me chamou a atenção, que era algo... Era assim, o mundo vai acabar. E você tem uma nave. E você só pode escolher 5 pessoas para colocar nessa nave. Quais as pessoas que você colocaria? Aí não diziam pessoas, diziam profissões. Você escolheria um artista, você escolheria isso, escolheria aquilo. Eu não entendendo o que era aquilo, respondia. E nas minhas respostas, eu colocava exatamente o que fazia entender que me preocupava com pessoas, com vidas, com o ser humano. Sim. E ela disse, você vai ser um pastor apaixonante e você vai ser um médico também incrível. E eu tentei o vestibular, mas medicina, como até hoje, né? Sim. Não é menos do que era naquela época. Sim. E eu fiz um curso teológico. Aí daí você já encaminha para... Aí eu já fui encaminhado. Eu te contar esse negócio, você sempre foi bom aluno, Samuel? Eu sempre fui bom aluno, apesar de... Porque tua veia de mestre é muito forte, né? Você gosta muito de estudar, né? Gosto. E um dos pontos fortes meu é estudo. Então. Só que eu não sabia. Não sabia? Não, eu não sabia. Você tem facilidade de ensinar absurdo. Pois é, eu não sabia. Você desenvolveu depois. Foi. O que é interessante, assim, o cuidado de Deus tem... Calma aí, não pula não. Tu sai do colégio já pra ser pastor? Sai do colégio para fazer um seminário. Fiz o seminário, fiz 4 anos de seminário. Porque a Assembleia é um processo, para ser pastor é um... não, um crivo, né, meu amigo? Você tem que carregar a cruz umas 2 vezes, ressuscitar umas 3. Demorou quanto tempo, pastor? Mas como meu pai era pastor, então eu tramitava muito nesse Rolava meio. um carro comissionado ali, né? Rolava um nepotismo. Eu tinha lá, vamos dizer assim, toda a minha... A herança do meu pai, né? Sim. Então tava muito já, óbvio aquilo ali. Engraçado, né? Na época era muito difícil você ter... Hoje acho que hoje é mais difícil, mas sair do ensino médio já pra teologia, né? Hoje é muito difícil, cara. Hoje tu não vê quase jovem nenhum falar que quer viver isso, mas na tua época tu já saiu do colégio, do ensino médio, pra caminhar pro seminário teológico. Eu saí. 4 anos. Eu saí e fui direto pra Pindamonhangaba, São Paulo, estudar no IBAD, que era uma referência do ensino teológico até hoje, né? Na época. Ele produzia e produziu grandes homens de Deus. Sim. Então, o pastor João Colenda Lemos e a missionária Ruth Doris Lemos, eles eram uma referência, né? Um farol mesmo, um exemplo, pela história de vida deles. Como o seminário nasceu... Você sai de Fortaleza, novo, e vai para São Paulo sozinho? Vou para São Paulo. A minha mãe me leva lá, né? Minha mãe... Mas leve fica ou leve e volta? Não, ela leva e me deixa lá no seminário interno. Você foi interno no interno, 4 anos. Fiquei no regime de internato. E... De manhã e de tarde, estudando direto? Estudando direto. Eu não sabia, você perguntou, né? Que eu era bom aluno. Eu não sabia que eu era bom aluno. Eu vim entender que eu era bom aluno já depois de muito tempo, quando No seminário não, né? Não, normalmente. Depois, né? Depois, quando eu lembrei de 2 fatos que aconteceram nessa escola, que na época lá de Fortaleza que eu estudei. Deixa eu voltar aqui para a gente falar sobre o ser bom aluno. Que havia na escola um quadro de honra da escola dos melhores alunos, que colocavam um ranking de todos os alunos que estudavam lá. Os que alcançavam as maiores notas e os que alcançavam as piores notas. E eu estava na classe um dia e um amigo falou: você já viu o quadro de honra da escola? Quem está lá? Falei, nem sabia que tinha quadro de honra. Onde que é? Ele falou, teu nome está lá. Eu falei, mas está lá onde? Aí eu fui procurando. Meu nome por ordem alfabética. Sim. Não estava. Ele falou, não, cara,
é por merecimento mesmo. Tu foi lá pra baixo. Eu fui lá pra baixo. É. E eu tava se eu não tô enganado, se não era o terceiro, era o quinto melhor aluno Da de escola inteira? toda a escola, das maiores notas. Aí eu olhei aquilo e falei, oxe, que é isso aí? Como assim? Aí eles falaram, não, cara, não é todo mundo que alcança isso aí, não. É porque você é muito inteligente. Eu falei assim, então... Não é isso. Não é isso. Aí, depois de muito tempo, uma colega, encontrei com uma amiga aqui, fomos colega de classe, e ela falou isso pra mim. Ela disse assim, Samuel, você é muito inteligente. Engraçado, pra você ver o que é que... a falta, né? A falta de uma validação. A falta de uma... Meus pais, eu não posso culpar meus pais. Não tinha estrutura. Aurélio, eles eram vítimas de vítimas. Meu pai, ele não estudou. Quem alfabetizou meu pai foi minha mãe. Meu Deus. Então, estudo, educação para eles era uma outra realidade. Então, ele não sabia lidar com isso. E hoje eu vejo a importância que é a figura do pai e de uma mãe dizer, meu filho, como você é bom no que você faz. Validar ali, Validar. Né? Sim. E até... Eles não te validaram com palavras, Samuel, mas te validaram com princípios, né, cara? Muito. Acho que a forma, essa coisa de validação, isso aí não é de agora, isso é de agora, isso é recente. Você pega antigamente, a validação dos pais era assim, vai fazer o que eu tô te falando pra você fazer. Era. Né? E talvez até... É colocar pilares em você. Eu acho que você vem com uma base muito forte, né? E até a forma como... O que eles queriam? Eles queriam respeito. Eles não sabiam dar amor, até porque amor era uma moeda muito cara. Sim. Ainda mais com 4 crianças dentro de casa. Então, a balança pesa. Como que a gente vai receber amor? E não sabia, eles não tinham. A minha mãe perde o pai dela com 13 anos de idade, tendo 12 filhos dentro de casa. O mais novo tinha 3 meses. Então, meu avô falece e deixa uma responsabilidade. O meu avô, por parte de pai, largou a minha avó e era um louco, saía. Então, amor era uma moeda assim estranha, mas eu via a minha família, meus pais fazendo o melhor. Eu tenho a referência de um pai presente, eu tenho a referência do meu pai orando por mim. Eu lembro que eu estava com dor de ouvido e ele botou a minha cabeça na perna dele e colocou o ouvido. Eu lembro do calor da perna dele. Ali, né? Ali. Ele estava ali. Sim. Eu tinha. Ele não sabia. Ele talvez não sabia falar. Você tinha o pai protetor, né? Tava ali protegendo. Protegendo e tudo. Sim. E essa minha amiga, ela disse, né, que você era muito inteligente. Você me ensinava as dúvidas que eu tinha de física, de matemática. E eu pensando assim, cara, realmente eu era inteligente. Então, e no seminário não foi diferente. No seminário, eu fui um dos poucos alunos que entregava todos os trabalhos e tirava nota. Eu lembro de uma prova que um professor fez que era sobre a educação cristã. E esse professor, ele já dorme com o Senhor, pastor professor Cláudio Rogério, um mestre em filosofia, em história, e um cara muito preparado, um dos melhores professores da época. E aí ele falou assim, a nossa prova hoje vai ser o seguinte, era coisa de outubro ou novembro, já seria o final do ano. Ele pegou, deu uma folha, deu um caderno para cada um de nós e falou, você vai fazer um resumo de tudo que nós aprendemos ao longo de todo o ano. Pelo amor de Deus. Você vai começar das primeiras aulas que nós demos até aqui, e eu quero que você fale nas suas palavras o que você aprendeu, e eu vou ver se tem coerência. Dá um livro, né? Aí os colegas olharam para o outro e falaram assim... Como? Aí eu peguei e falei... E como eu gostava das aulas dele... Eu falei, que é a tua veia? Eu falei, pastor, isso aí... Vou deitar o pelo, Aí os caras, mas... Samuel, como é que a gente faz essa prova? E ele falou assim, vocês podem conversar entre si, pode pegar livro, pode pegar caderno, não quero nem saber. Porque o que eu ensinei tem que entrar no coração. E aquilo que entra no coração ninguém esquece. E eu fiz a prova e ele me elogiou. Ele me chamou à parte e falou, você
tem essa capacidade, você é muito bom, você não para de estudar, Sim. faz um investimento nisso. E daí eu acredito que juntou essa questão muito da habilidade da comunicação que o meu pai tinha, com a seriedade do conhecimento que a minha mãe tinha com relação ao estudo. Você juntou os dois. Juntei os dois. Então, eu acabei por... Eu, de certa forma, eu me vejo assim, de passar verdades profundas de um jeito irreverente. Com a graça. Sim, e é verdade. Que alcança. Porque eu acho que você consegue quebrar... o Samuel, ele consegue quebrar dentro do ambiente, principalmente do nosso ambiente religioso que a gente vive, a profundidade com aquela coisa, parece que você tá num quartel, né? Aquela coisa dura de ouvir. Não, ele faz falar de coisas muito profundas, mas de um jeito muito, muito gostoso de ouvir. A tua palavra de oferta, você brinca, você ri, você tem teu jeito de orar. Eu acho que é isso que faz com que você tenha acesso ao coração das pessoas, sabe, Samuel? Não é por muito conhecer, né? É o jeito de você passar o conhecimento. Que o mestre faz isso. O mestre ele pega as coisas mais profundas e torna palatável. Ele torna para a pessoa ouvir. Senão, se você pegar e começar a falar, e eu quero que você fale disso, de coisas do judaísmo, por exemplo, você ama o Israel, essa coisa toda, como você vai passar o que é tão profundo de um jeito duro, de um jeito ruim de ouvir? As pessoas não vão assimilar. Jesus fazia isso. Jesus ele falava com o pecador, ele falava de um jeito, com o mestre da lei ele falava de outro jeito, com o religioso era com outro. Então ele tinha essa multiforma e graça de falar para alcançar o coração das pessoas. Da onde que vem, Samuel, esse desejo louco de... O Samuel é um psicopata bom das coisas judaicas, das coisas históricas de Israel. Esse cara, se você pegar a cabeça do Samuel e tentar destrinchar, não dá tempo antes de você morrer. Você vai morrer sem conseguir fazer isso, meu filho. Fala, meu amigo, como desse desejo teu? Essa Bíblia aqui, ó, ele disse que essa Bíblia aqui dele, ó, que já tá praticamente, né, sobrevida, nós vamos tentar ajudar ele para poder restaurar essa Bíblia. Já rodou quantas nações? Já rodou 11 nações. 11 nações. Ela fala 11 línguas. Português e língua estranha, essa língua aqui, essa Bíblia aqui. 11 nações. Conta pra gente, pastor, por que esse desejo de rodar tantas nações? Como é que foi essas histórias de você sair do interior de Fortaleza e viver tudo isso? Uau. Nem sei quanto tempo já esse podcast, né? Já tá... Vai embora, meu filho. Nós já estamos que estamos. Bem, vamos lá. Gente, é Israel, né? O que acontece, o que aconteceu comigo com relação a Israel? Eu vou lá no que vem. Vai, já comprei minha viagem. Vá. Não sei como que eu vou vou pagar, aconselho você a ir em Israel. Todo cristão deveria pedir a Deus para ir em Israel. Nossa caravana vai sair em outubro. Aí você vai dizer, mas está em guerra. Não, a guerra vai acabar agora. Provavelmente até março não vai ter mais nada. Então não duvida disso. Vá sim. Deus, eu entendo, vivi isso e vivo isso. Quando você quer ir para Disney, você se programa. Você faz uma reserva aqui, ali, ou faz algum projeto. Aparecem, né, oportunidades. Você vai para Disney ou para qualquer outro país. Mas quando é Israel, Jerusalém, quem paga é Deus. Amém. Você vai ficar surpreso. Faz a falar, Jesus. Receba. Aleluia. Eu tô pagando pela fé. Você vai ver. Você vai ficar surpreso como que funciona isso. É meu sonho, pai. E eu queria ir para Israel. Eu nunca tinha ido para Israel. E eu queria ir. Me deu uma vontade. Me queimou o coração. Eu ouvi as músicas a música, né, o hino nacional de Israel, o Hatikva. Eu chorava. Legal. Eu ouvi aquela música Jerusalém, Shel Zahav, que é bem tradicional. Jerusalém, Shel Zahav, Bechene Roche. Aquilo me queimava por dentro. Eu escuto o hino nacional, eu me emociono até hoje. Então, na faculdade, você se apaixonou pelo hebraico na faculdade. Você gosta do hebraico? Muito, né? Amo. Mas você se apaixonou na faculdade pelo hebraico?
Você teve o primeiro acesso de hebraico na faculdade? Não, sempre teve isso dentro de você? Não tem, até porque no meu curso, os professores que ensinavam o Antigo Testamento, eles não eram tão viscerais. Ah, tá. Não tinha essa pegada. Não tinha essa pegada. Isso veio. Na faculdade de Batista eu fiz. Eu fiz hebraico e grego. Pois é. Isso veio fluindo. Eu ouvi a música e eu comprei um CD das músicas tradicionais, músicas tradicionais judaicas, e eu decorei todas as músicas e cantava. E aquilo... Paixão pela língua. Paixão própria. E aí começou... E eu não entendia de onde veio isso. Porque não tinha ninguém que me incentivasse, até porque nós temos uma cultura que a cultura ensinou que quem matou Jesus foram os judeus. Eu ouvia muito isso. Porque os judeus mataram Jesus, porque os judeus mataram Jesus. Mas não foram os judeus que mataram Jesus. Sim. Quem matou Jesus foram os romanos. Romanos, exatamente. Jesus foi morto pelos romanos. O sangue Tanto que o próprio Jesus disse, ai daquele que fizer isso com o Filho de Deus. Por isso que o Pilatos, ele tenta sair dessa posição e transferir a culpa. Mas quem assina o documento é ele. Não, eu não tenho nada com isso. Ele sabia o decreto de Jesus, que se ele fizesse aquilo ali, ele tinha um decreto. O Filho do Homem vai morrer. Agora, o responsável, né, para grandes poderes, grandes responsabilidades. Sim. Você que está nessa posição, Pilatos. Tem que assinar, meu amigo. É você. Você pode tentar de todo jeito dizer que foi sem querer, não tenho nada com isso. Tropecei na tinta e caiu em cima. Caiu, mas é você. É você. Então, isso afastou muito a gente, essa cultura de dizer que foram os judeus, que Deus anulou, que tal. Então, eu fui criado nesse meio e eu não consigo entender, Maurílio, eu não consigo entender que Deus, ele divide a Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento. É a palavra dele. Sim. O que era pecado ali no Antigo Testamento, é pecado hoje. Claro. E voltando então para essa minha paixão por Israel, eu comecei a querer entender. Porque na verdade Israel, quando você começa a estudar na Bíblia, rapidamente você tem acesso a Israel já no começo dos livros da Bíblia, do Pentateuco, né? Você já tem esse acesso e você vai até Apocalipse, pô. Você vê. Israel, ele faz parte da história bíblica faz toda. Faz parte, nasceu lá. Jesus era judeu. Gente, Jesus não era francês, não era americano. Jesus, apesar dos atores dos filmes de Jesus serem americanos, ele era judeu, ele falava hebraico. A língua falada no primeiro século era o hebraico. Para que fosse difundido era o grego, mas a língua, os ensinos de Jesus... A raiz era hebraico. E eu, para entender, para compreender a palavra pregada, eu preciso entender quem disse, como disse, para quem disse e o porquê disse. Exegese, hermenêutica, tem que ter. Eu não posso chegar e entender que foi dito da forma como eu quero. Tem um contexto original. O que te marcou assim, Samuel? Tu chegou em Israel, a primeira vez que você foi para Israel, Porque eu acho que quando eu for para Israel ano que vem, eu vou ter que levar um balde de lágrima, que eu acho que eu vou chorar da entrada até a saída. Porque eu sou apaixonado, assim, Samuel. É um desejo. A minha esposa fala, pô, amor, vamos para os Estados Unidos e tal. A gente tem documentação. Eu falei, amor, eu não quero ir para os Estados Unidos, cara. Eu vou para Israel. Maurílio, eu não vou, eu não quero, não vou. E é um valor, né? A gente é um valor considerável. Eu falei assim pra ela, eu vou para Israel. Ela falou, amor, mas as crianças? Eu falei, amor, as crianças vão para Disney no tempo certo, mas eu vou para Israel. Você vai. E as crianças vão para Israel também. E assim, me conta uma experiência tua que você teve em Israel, que você falou, Maurílio, essa aqui me marcou. Então, o dia que eu for no negócio de Jesus, lá no negócio de Jesus estava, minha vida, vai ser ruim para me sair de lá, vai ter que me arrancar de lá. Cara, aí eu chego lá, mas deixa eu te contar também, porque foi uma coisa interessante, muito interessante a minha ida para Israel. Como você falou, o recurso ele é diferenciado. E eu não tinha esse recurso. Aí um amigo perguntou assim, você já foi em Israel? Eu falei, não, nunca fui em Israel. Quer ir? Eu falei, quero. Aí ele falou, então tá. O cara chegou e falou assim, eu vou pagar a tua passagem para Israel. Escolhe uma caravana que eu vou pagar. Meu Deus do céu. Aí eu falei,
deixe Deus lhe usar. Sim. Aí chegou um outro e falou assim, você vai sozinho para Israel? Você não vai com a Cris? Eu falei, pois é, né, cara? Isso não existe negócio desse. Providência só para um, né? Aí ele falou, não, vou providenciar para você ir com a Cris. Caramba. E a primeira viagem internacional que nós fizemos foi para Israel. Israel. Meu Deus do céu. Tem até uma história interessante que eu falei para a Cris assim, eu disse para ela, um dia eu ainda vou te dar um beijo lá na Torre Eiffel. Sim. Aí a gente ria dessa história. Distante, né? Distante. Aí eu falei assim, eu vou fazer até mais. Eu vou botar uma foto da Torre Eiffel e uma foto de Jerusalém, você vai ver. Aí nós compramos uma passagem para Jerusalém e a empresa, né, a agência que fez a caravana, ela falou assim, pastor, nós tivemos um problema. Eu quero pedir desculpa, né, perdão, devido à viagem. Nós iríamos por Barcelona. Espanha. Pela Espanha. Mas houve um problema no voo. E então, vocês vão ter que ir por Paris. E de brinde, nós vamos fazer um city tour com vocês em Paris. Vocês vão dar uma parada na Torre Eiffel. Na primeira viagem. Primeira viagem. Jesus Cristo. Falei, que notícia é essa? Triste demais. Poxa vida. É mesmo? Tô decepcionado com a Como é notícia. que pode um negócio desse aí? Então eu lá, beijando o Cris, lá tem até essa foto, depois lá na torre. Lá no Instagram. E nós fomos, chegamos em Jerusalém, e quando dois lugares que me marcaram profundamente, o lugar que mais mexeu comigo mesmo foi o túmulo vazio. Pô, é. Quando você se depara com a estrutura do túmulo, a pedra, os guardas, o lugar que é, a forma que é. Primeiro, porque Jesus ele não era uma pessoa de posses. É. Então, ele era um criminoso, na cultura, no entendimento romano, ele era um criminoso. E quem morre de cruz é uma vergonha. Uma vergonha para a família, uma vergonha para os amigos. Então, era uma cultura, matar ninguém ladrão morria na cruz. Ninguém queria ter acesso a essa pessoa. Então, o corpo daqueles que eram crucificados normalmente era jogado no lixão da cidade. E o José de Arimateia, que era uma pessoa que não aparece muito, ele vai ali, ele pega o corpo do meu Jesus e ele embalsama aquele corpo, ou mumifica, que seria uma linguagem melhor, e ele coloca dentro do túmulo. Isso é muito nítido quando você chega lá, que você vê os detalhes que está em Mateus, um túmulo novo, ainda não foi terminado. Meu Deus. E eu me emociono até hoje quando eu vi aquilo. Pode falar, pode chorar. Não está mais aqui. É muito louco, né? Não está mais aqui. Eu olhei aquilo e falei, Jesus, é bom de servir. Eu não sirvo uma religião, eu não sirvo a uma ideologia, eu não sirvo a um pensamento ou alguma pessoa boa que fez boas coisas ao longo do tempo e a gente honra um túmulo de uma pessoa que fez uma diferença no seu tempo. Não. Ele está vivo. O fato de encontrar, de ver, não só de saber, mas de ver, presenciar um túmulo vazio. É muito louco. E nós estamos falando, gente, de mais de 2000 anos. Ao longo desses anos teve tantas guerras, tantas coisas. Jerusalém, ela foi sitiada, sequestrada, destruída, perseguida, tanto tempo. E o túmulo está lá. Intacto, né? Intacto. Você vai entrar lá, você vai ver, presenciar e vai entender. Ele não está aqui. O túmulo vazio é algo que me mexeu comigo. Algo que não... O outro ponto que foi, assim, apaixonante foi quando o Elias, ele sobe e ele desafia os profetas de Baal. E lá no Monte Carmelo, a gente presencia ali. Você sobe, você vê
aonde o Elias fala, né? Aonde está o desafio da fé, aquele lugar ali, há uma presença da glória de Deus até hoje. Meu Deus do céu. Nós fizemos uma oração lá, e o fato de orarmos lá foi assim algo que, bem, você que é espiritual vai me entender, né? Sim. Tem pessoas que vão lá e falam... É um lugar bonito. É um lugar bonito. Vai tirar uma foto, acabou. Tirar uma foto, vim aqui. Mas para você que é espiritual, você vai entender a Shekinah de Deus veio aqui. Pisar na história, né, Samuel? Pisar na história. É pisar na verdade, cara. É você pegar aqui na Bíblia, olhar e falar assim, vou pisar aqui nesse lugar. Cara, deve ser um troço. Eu vou te falar que eu confesso que eu tô ansioso pra chegar, pra viagem chegar logo. A casa, a prisão onde Jesus estava, a prisão onde ele ficou, que é na casa de Caifás, é um buraco. É um buraco que o preso ele não é colocado, ele é jogado. Porque não tem como colocar. Não tem, ele é jogado. É uma altura de mais, quase 2 metros. Meu Deus. Ele pega aquele preso e joga lá embaixo. E o meu Jesus ficou lá, preso. E ele sai dali, você presencia assim as atrocidades que eram. A Via Dolorosa. Ali, a Via Dolorosa. Tem uma escadaria lá que é da época de Jesus. Você tem assim a estrutura e vê... Você fala, é real, nós não estamos falando de um mito, de alguém que há uma possibilidade de ter passado ou não. Não é um histórico, né? Não é história, né? É real. É uma história real. E quando eu volto de Jerusalém... Você volta a mesma pessoa, pastor? Não. Você aprende uma coisa e eu quero que você coloque muito amor nas minhas palavras, em nome de Jesus. Você entende o prejuízo que nós ficamos quando há uma cisão lá pelo ido dos anos 300, que Constantino ele tira a igreja de Jerusalém e ele leva para Constantinopla, ele separa, ele divide, a igreja rompe. E ela, ao romper, ela rompe também com todo o respeito, a honra que a cultura judaica traz para os livros inspirados, que é o Antigo Testamento. É porque vai até Mateus, antes de Mateus. Né? Você tem os livros históricos, os poéticos, os proféticos, e isso me preocupa, porque ao diluir e ao diminuir o que está na palavra, eu também diminuo e diluo o Deus que é o responsável pela palavra. Sim. E aí eu começo a manipular o que é conveniente para mim. Eu não consigo mais entender que pecado é tão pecado como pecado a Bíblia aponta. É uma questão da graça. Você vai relativizar, né? A graça, ela não é um vale night para ninguém, não. A graça é o cumprimento de uma promessa de um Deus que está dizendo, eu sou o mesmo. Eu tenho um fundamento. Eu tenho um amigo que ele é muito estudioso da Bíblia. É um cara assim fenomenal, incrível, um pastor apaixonante, um cara de um conhecimento, meu Deus, que ele faz a diferença. O pastor Maia, lá de Fortaleza, um homem de uma paixão por Deus, pela palavra. Ele é capaz de te dizer a Bíblia toda. É um desses que Deus esconde, que Deus esconde, que ninguém sabe onde é que está. Deus protege, né? E eu perguntei para ele, eu fiz uma pergunta para ele assim, Maia, descreve para mim Antigo Testamento e Novo Testamento. Nas suas palavras, o que é isso? Ele falou assim, Antigo Testamento, Samuel, é uma casa. E o Antigo Testamento eu entendo que é o fundamento, a base, é a coluna. É aquilo que sustenta essa casa. Novo Testamento é a parede pintada, é a sala. São os adornos ali, a decoração, né? Aquela decoraçãozinha. Não teríamos novo se não tivermos uma casa bem estruturada na rocha. Então eu não posso fazer uma casa toda bonitinha sem estrutura. A estrutura de todo o que está no Novo Testamento está lá no Antigo.
E se eu tirar o antigo, essa casa cai. É claro, porque Jesus, ele falou, o próprio Cristo falou isso, né? Ele vinha para cumprir o que estava estabelecido no velho. E eu preciso entender o cumprimento dele. É. Eu preciso voltar a amar essa palavra, Maurílio, como ela é. E a minha paixão por Israel, ela vem de quê? Ela vem de uma herança. E aí já é uma outra história, porque tem um vídeo no YouTube chamado A Estrela Oculta do Sertão. Depois você dá Vou até ver olhada. depois, né? A Estrela Oculta do Sertão. O que me chamou a atenção? Por que eu tive acesso a isso? Porque eu não entendia o quanto Israel mexia comigo. Eu estava vendo qualquer coisa de outro país, por exemplo, o Japão. Admiro o Japão, gosto da França, acho muito bonitas histórias, Estados Unidos. Mas não queima, né? Mas não queima quando fala Israel, as músicas de Israel, a história. Eu falei, tem alguma coisa aí. Aí, assistindo esses filmes, olha o que nesse vídeo, documentário, o cara vai no interior da Paraíba, de um vilarejo, e nesse vilarejo, ele vai no cemitério, num vilarejo, num lugar que não tem... Eu acho que a internet deve ter chegado agora. E aí ele pergunta às pessoas, ele vai no cemitério, e no cemitério, onde estão os túmulos, estão cheios de pedras em cima. Aí ele pergunta, o historiador pergunta, por que vocês colocam pedras em cima do túmulo e não flores? Eles falam, não, a gente aprendeu isso com os antigos. Os antigos é que fazem isso. Aí, fala, mas vocês sabem qual é o único povo do mundo que no lugar de flores colocam pedras? Você sabe quem é? Não, eu não sei. Os judeus, os israelitas. Em cima do túmulo? Em cima do túmulo, eles botam pedras. Qual é o propósito? A pedra, o tempo não seca, não morre. A pedra significa que aquele sentimento é vivo. O tempo pode passar, pode vir. A flor, ela seca com o que colocar lá, morre. Mas a pedra não, ela fica lá. E a pedra, ela materializa o sentimento daquela família. Para aquela pessoa é eterno. Caraca. Aí eles falaram, não sabemos. Os antigos fazem, nós fazemos. Falaram, o único povo que faz são esses. E tem um povo no interior do Nordeste fazendo. E por que vocês fazem isso? Aí foram falar com... Tentar achar, né? Foram falar com uma pessoa mais idosa e ela disse, não, isso aqui, nós aprendemos isso. Aí perguntaram ela assim, aqui vocês têm uma cultura de que contar estrela aparece verruga? Essa eu conheço. Você conhece? Eu ouvia isso, não era criança? Claro. Lá no... Uma ponta pra estrela não Aí ele perguntou, você sabe de onde vem isso? Você sabe de onde vem isso? Eu não sei. Não? Minha avó que falava. Pois é, mas de onde vem isso? Por quê? Você já nasceu alguma verruga? Se fosse, tava com a mão igual... ia fazer assim às vezes, ó. É. E eu, no Ceará, era muito comum a gente ouvir isso. Sim. Tanto que uma vez a gente ia contar e o colega batia, não conta não. Uhum. Teve um que aparecia lá com a verruga, olha aí você. Você contou a estrela. Você contou a estrela. Por quê? Porque com a perseguição da Inquisição, o Shabat, o sábado, ele começa com o aparecimento da primeira estrela na sexta-feira. E para que as crianças elas não denunciassem que aquela família era família de judeus, que seriam mortos e perseguidos pela Inquisição, claro, eles ensinavam as crianças que contar as estrelas dava verruga. Por isso que ninguém contava e não falava nada para ninguém. Entendi. Para não revelar a judaïcidade deles. Meu Deus. E eu vivia isso tudo. E quando eu encontrei aquilo ali, eu entendi. Você foi na raiz e entendeu que você já vivia uma cultura judaica. E aí, esse historiador, ele diz que os judeus, saindo de Portugal, saíram com Pedro Álvares Cabral, e o Pedro Álvares Cabral era um comandante judeu. Ele junto com os 5 navios, as 5 caravelas que vêm, todos eram de judeus. Ah, não sabia.
É. E eu estudei história, hein? Todos eram comandantes judeus. É. O judeu em Portugal dominava a astronomia, a medicina, os bancos eram de judeus, a Inteligente, coroa portuguesa devia dinheiro a eles. O rei de Portugal conversa com o rei da Espanha como que ele poderia fazer. Os espanhóis, o rei da Espanha ensina, olha, eu instituí a Inquisição aqui e tomei tudo de todo mundo e acabou, porque o judeu não vai negociar a fé. E aí ele vai e instala a Inquisição Em Portugal. em Portugal. Quem não for da Igreja Católica, isso Vai na perder época, tudo. né? Ele vai perder tudo. E tomava por documento. Tomava por documento, porque Ele era o era um rei. herege. Né? Aí o que acontece? O mar se abre mais uma vez, trazendo essa comunidade fugindo da Inquisição para o Brasil. E aqui ele passa mais ou menos uns 200 anos sem ninguém mexer com eles. E onde eles se instalam? No Nordeste. Nordeste e Minas. É verdade. Minas porque tem ouro. Caraca, eu não sabia disso. É. E aí... Então essa cultura do Nordeste, toda ela vem do povo judeu. Do povo judeu. Tem um filme... E o povo nem sabe disso. Né? Nem sabe. Tem um filme chamado Desmundo. Vou ver depois. Um filme no YouTube. É um filme muito, muito, de muita cultura. E que vai te levar a dormir rapidinho. Mas assiste, dá um jeito de assistir. Desmundo. Que fala sobre esse tempo de colonização aqui. Idos de 1500, 1500 e pouco, como que era. Sim. E no meio desse filme aparece um judeu que vende, que ele não poderia dizer que é judeu. E passa ele cantando as músicas, celebrando o Shabat. Como era, e os símbolos judaicos, a forma como eles se identificavam um com o outro. Por exemplo, nomes que o final era com E-Z. Rodrigues, Álvares, Cortez. Esses nomes, com o final EZ, era uma forma abreviada de dizer Eretz. Eretz é terra de Israel. Caraca. Então, teu nome é Fernandes. Aí o cara olhava, você escrevia Fernando e ele entendia que aquilo era um código. Não podia falar. Não podia falar por causa da perseguição. Claro. E eles adaptaram novos cristãos a novos nomes. Por exemplo, Lima, Sucupira, Machado. E tem, se você pesquisar as raízes dos nas raízes, você vai ver que praticamente mais de 80%, eu quero dizer 90% dos brasileiros têm essa judaicidade no sangue. O teu nome é por causa disso? O meu nome, o nome da minha família, eu descobri, eu fui atrás, né? Eu tô vendo que cavou pro fundo. Eu fui saber, por quê? De onde vem isso? O meu nome, fui buscar raiz, não existe. Alguém botou. O meu nome é Lima. Uhum. O nome do meu avô é Pereira. Pereira é Portugal. Pereira é Portugal e Pereira é um dos nomes mais influentes e respeitados da cultura judaica lá em Israel. Que loucura. Nome de fruta, nome de rios, de lugares, eles adaptaram para não se identificar como judeu, para não ser perseguido. Por que essa perseguição sobre Israel, Samuel? De Israel não, sobre os judeus tão grandes? É espiritual, Maurílio. Eu entendo. Assim, eu entendo um pouco, né? Não tão... Eu entendo 1% que você entende, mas explica para as pessoas entenderem que estão ouvindo a gente por que o povo judeu é perseguido. Um dos filmes que eu mais chorei de ver, Lista de Schindler. Cara, esse filme é loucura, velho. Dói, chega a doer. Dói. Esse filme eu tive. Machuca esse filme. Tem outro filme também, o que vai ajudar você a ver muito da cultura judaica, é o violinista no telhado, ou o violinista em cima do telhado. Eu vou falar desse filme, mas eu não que ele mostra exatamente a história dos judeus. Entenda. Por que essa perseguição assim, essa ânsia? O inferno sabe, lógico, a gente sabe que é espiritual, mas explica para as pessoas entenderem por que tanta perseguição com o povo judeu. Há um espírito maligno que odeia o povo de Israel. Que nós chamamos de Amaleque.
Esse espírito de Amaleque, ele está solto. E ele odeia a nação de Israel. É um ódio sem história, tanto que você vai encontrar pessoas que falam, gente, até jornalistas, que dizem, gente... Sem motivo, né? Sem motivo. Sem causa. Você vê na Segunda Guerra Mundial que eles estavam sendo levados para o Holocausto só porque a pessoa nasceu judeu. Sem motivo. Nas faculdades americanas há um antissemitismo que uma menina falou assim, vocês me odeiam porque eu sou judia e graças aos judeus o mundo hoje é muito melhor. O telefone celular que você usa, a medicina é melhor, dos prêmios Nobéis, mais de 160 dos prêmios Nobéis são para judeu, a inteligência Deus dada. E por que isso? É um povo escolhido por Deus. Né? Não há explicação. Não tem. Você vai em Israel, a primeira-ministra de Israel, a Golda Meir, ela fala uma coisa interessante. Ela disse, se Moisés tivesse ido um pouquinho para lá, a gente tinha petróleo. Se Moisés tivesse, não, vamos tomar isso aqui, a gente tinha petróleo. Sim. Ele falou, Israel não tem petróleo. Israel não tem pedra preciosa. Israel é um deserto, cara. Israel não tem água. Não chove. E aí você fica, e por que isso? E até eu ouvindo uma pregação do Rabino Marcelo, da comunidade Ensinando de Sião, que tem o Rabino Marcelo, que ele é um excelente pastor e pregador, e ele fala assim, Israel não tem nada exatamente para que o povo entenda. Se vocês não dependerem de mim, vocês morrem. Porque se você for para a história, pegar agora Dubai, aquela terra lá, o que torna eles quem são é a riqueza, é o dinheiro, é o Deus deles, né? É o dinheiro. Então, se tivesse alguma coisa em Israel que levasse a esse crescimento, eles iam condicionar aquilo, não a Deus. Não a Deus. E eu perguntei a um guia, né, lá de Israel, qual é a fonte número 1 de riqueza de Israel? Aí ele falou assim, turismo religioso. Nossa riqueza não é o turismo. Achei que era. Não. Eu falei, o que é? Ele falou, nós somos o único povo do mundo que sabe lapidar diamante. Aí ele me mostrou como é que lapida diamante. Mas vem da onde? Vem da Ásia? Vem tudo. O mundo inteiro manda pra lá. Manda as joias para serem trabalhadas em Israel. Não sabia. Eu falei, oxe, eu achei que era turismo, achei que era tecnologia. O turismo religioso até, né? Eu achei que era tecnologia. Ele falou, a tecnologia é em segundo lugar. O turismo é terceiro. Eu falei, e como que lapida? Ele falou, ele falou, eu vi. Ele lapidando um diamante. O óleo de azeite mesmo lá. Ele falou, é esse óleo aí que a gente tem a técnica que faz com que o diamante, a pedra mais dura do mundo, seja lapidada. No óleo. Aí eu pensei assim, meu Deus, olha que eles são. É o azeite. É o azeite. Não tem pedra que bruta amolece. que o meu Deus não Arabai. E a pior do que eu, né, vamos dizer assim, apaixonado por Israel é a Cris. Tua esposa, né? Ela canta, ela chora, ela ora. E Deus, ele falou uma coisa interessante. Eu acho que a gente deveria, nós cristãos, eu acho que a gente deveria puxar o freio de mão, sabe? Conhecer, né, também. E dizer assim, a Roma causou um estrago na nossa fé. Roma, quando houve a cisão que Constantino entra, ele rouba a nossa Bíblia e ele introduz na nossa cultura ensinamentos e festas e encontros que a Bíblia ela não fala e ela tira o que a Bíblia fala. Eu tive uma coisa interessante que eu quero compartilhar comigo. Um garoto da nossa igreja, ele me procurou e falou assim, pastor, o que é Shavuot?
Aí eu falei assim, de onde você arrumou essa palavra? Tu já sabia, né? Aí ele falou assim, eu acordei com essa palavra na minha cabeça. Shavuot. Eu falei, você tem certeza? Você tem noção do que você está falando? Ele falou, não, eu não sei, eu só quero saber. Eu perguntei a várias pessoas, ninguém sabe o que é. Eu falei, meu filho, Shavuot é uma das 3 festas mais importantes da Bíblia. Sabia disso? Não, não sabia. Deus, ele diz que é por estatuto perpétuo que Israel tem que celebrar essas 3 festas. A festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Jesus, quando ele nasce numa manjedoura. E é estranho a gente imaginar o porquê de uma manjedoura. Porque era a festa do Tabernáculo. Sim. Festa do Tabernáculo, Jerusalém, todas as cidades ficam lotadas. Fica lotada. Você já foi pra lá com essa festa? Não. Não. Não tem nem, você nem consegue hotel nem nada. Por isso que os judeus, eles têm a responsabilidade desse período, dessa festa de tabernáculo, de habitar, de ficar uma semana dentro de uma tenda. Tabernáculo. Tabernaculou, né? Sukkot. Tabernacular. É uma tenda. Vai morar numa tenda. E Deus ensina para eles dizendo, vocês vão fazer isso para sempre, para lembrar. Olha só como Deus é didático. Vocês têm que lembrar de onde vocês saíram. Vocês têm que aprender isso. Vocês têm que lembrar que vocês habitaram em tendas e quando vocês estiverem numa terra que manda leite e mel, com muita abundância, com muita riqueza, vocês têm que lembrar de que vocês só têm o que têm porque um dia Deus tirou vocês das tendas. E você vai, nesse período, você vê mansões e os judeus fora, dormindo no jardim debaixo de tenda, de cabana mesmo. Sim. Jesus vai para uma manjedoura que era uma tenda. Sim. Era onde ele estava habitando. Mas, Samuel, os judeus eles vão até o último livro do Velho Testamento. Do Novo, a Nova Aliança, eles não creem porque não creem no Cristo como Messias. Sim. Né? A gente tem o ortodoxo. O ortodoxo. Mas há uma comunidade de judeus messiânicos os messiânicos, sim, que está crescendo. Eles não podem se manifestar e nem dizer. É velado, né? E a presença tem um ensinamento de Jesus que foi o judeu mais relevante de todos os tempos, porque Jesus ensina sobre Israel para o mundo todo. Sim. Então agora a pessoa de Jesus, ela já não é mais tão vista. Mas nós usamos essa palavra. Meu pensamento não é que a gente tem que judaizar ou coisa parecida. Eu acho que a gente tem que voltar conhecer, aprender. Para a palavra. Sim. Poxa, Maurílio, com todo carinho. Não vou dizer isso não. Pode dizer. Você vai entender e eu vou falar. Eu tento explicar. Comemoramos uma festa que nem Jesus comemorava. Várias nós comemoramos. Comemoramos várias. Pode falar. E a igreja, ela faz uma festa e ela brinca com uma festa que é uma festa pagã. Várias, né? Uma festa onde Jesus condenou. Sim. E as festas que ele disse que nós podemos fazer. Qual festa? Fala o pessoal entender. Pode falar. Prefiro não. Para não arrumar problema? Não, prefiro não. Eu prefiro que você pesquise as festas. Sim. Vá para qualquer festa, mas pesquise. De onde vem? O porquê? É tudo pagão. Não, mas é uma brincadeira. Não pode. Hoje foi-se descoberto que a melhor forma de você manipular pessoas é quando elas se sentem bem. Confortáveis, né? Confortáveis. Então, se eu tenho uma pessoa que ela fala uma verdade muito forte, em forma de piada, aquilo entra, porque o emocional ele é mais forte do que o racional. Então, eu bloqueio a minha capacidade crítica para receber aquilo como engraçado. E eu vulgarizo. Então, eu tenho uma oportunidade de fazer nada melhor do que uma festa. Mas de onde vem isso? Por que qual é a origem? Poxa, mas isso aqui todo mundo faz. Não, mas tem um significado.
Eu posso fazer a festa, você é livre, faça o que você quiser. Mas entenda o que está fazendo. Entenda o que você está fazendo. Se na Bíblia existem algumas festas, você está dizendo agora que a igreja tem que fazer, a igreja tem que fazer nada. Você não tem obrigação. Faça o que o Espírito Santo te mandar fazer em nome de Jesus. Não fica dizendo que eu disse isso ou aquilo. Ah, não. Mimizento, né? Não. O que acontece com a palavra? Eu acredito que você vai concordar comigo. A palavra, ela não é mais ensinada como era. Claro que não. Então, eu tenho um povo analfabeto de Bíblia, Maurício. Com certeza. Eu tenho um povo que ele 80% dos cristãos. Não lê. Não lê. Não conhece. Não conhece. Só fala o que falaram. Fala o que falaram. E a interpretação não... A verdade é, Samuel falou isso, é verdade. Não vai buscar que não. Jesus, ele é muito claro. Jesus, ele respeitava, por exemplo, a festa das luzes. Que ele foi... Nessa festa que Jesus foi a festa das luzes. Que festa é essa? Das tribos, né? Não. Essa festa acontece porque no período dos Macabeus, o azeite, a luz que acende, o fogo que acende, combustível, né? A menorá, ele acabou. Ele acabou. E para se produzir esse tipo de azeite, se levava uns 8 dias. E o que tinha ali não duraria 8 horas. E aí, enquanto eles estão produzindo o azeite, que a luz acabar, a luz não apaga. O azeite continua queimando. Continua queimando. Por uma semana. Por uma semana. E aí o povo entendeu que aquilo ali era motivo de celebrar o Senhor. Sim. A presença dele. É uma festa. Que Jesus vai para a festa das luzes. Sim. E tantas outras que a Bíblia fala. O que me apaixona pela palavra é porque eu tenho um Deus que ele é muito didático, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Sim. Ele ensina, ele me compromete. Sim. E eu me responsabilizo para ensinar o povo a voltar. O hebraico, por exemplo. O hebraico ele é um idioma, uma língua, onde cada letra tem um número e tem um símbolo. Por isso que ele diz, não é para tirar nem um tio e nem um pingo de um i. Porque faz diferença totalmente. Porque faz a diferença sentido. totalmente. Eu preciso entender isso. E daí vem essa minha paixão, né? E eu peço perdão às vezes pelo excesso, porque realmente falar de Israel para mim é uma... Eu não acho, sabe o que eu acho, pastor? Eu acho que, vou te falar, eu não tenho nenhum décimo do teu conhecimento, porém, a gente como ministro da palavra, independente de onde você está, se você é pastor, se você é evangelista, se você é mestre, nós temos que ter um zelo muito grande pelas verdades do Senhor. Nós não podemos negligenciar as verdades por conta de nada. Por causa de sistema, por causa de pastor, por causa de visão de igreja, por causa de nada. O que eu vejo muitas pessoas falando, o Senhor foi criado numa realidade onde lei, meu irmão. Tu não conhecia a graça. Tu conheceu só a lei. O que eu vejo hoje, principalmente hoje, num tempo pós-moderno, aonde nós temos isso aqui, pastor. Hoje o que você fala, a gente tem que ter um cuidado absurdo, porque as pessoas estão com o telefone na mão o tempo todo. Eu faço lá no nosso GI, tem um rapaz no meu GI, ele não sabe nada de Bíblia, ele não é crente, não sabe nada. Sabe o que ele faz? Tudo que eu falo, ele vai no ChatGPT. Tudo. Ele vai e procura. Ele faz perguntas que o crente não sabe fazer. Porque ele fica no ChatGPT querendo saber se a gente sabe ou não. Testando nosso conhecimento. Eu vejo hoje a gente pregando a palavra, eu quero que o senhor fale sobre isso, como que a gente consegue trazer todos os princípios do Velho Testamento, sabendo que nós temos uma nova aliança, nós temos uma aliança, nós não podemos nós temos que ter cuidado de pregar um texto mosaico, porque o texto, a Bíblia vai nos ensinar que nós temos que passar tudo pela cruz. Como que eu vou ensinar para o cara uma melhor aliança, uma nova cultura, um novo estilo de vida? Porque, na verdade, trazendo para a nossa realidade de hoje, Jesus ele derruba o muro dos gentios e dos judeus e coloca todo mundo no mesmo lugar. E a nossa cultura hoje não é judaica, né? Não é judaica, não é romana, é o céu. A nossa cultura é o céu. Jesus estabeleceu um novo comportamento, um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. E todas as áreas da nossa vida. Pecado continua sendo pecado. A diferença hoje é que
como que a gente consegue, principalmente no tempo da informação, com o tempo pós-moderno, pregar um evangelho, pastor, que as pessoas entendam de fato quem é o Deus. Eu li o livro do A.W. Tozer, O Conhecimento do Santo. Cara, ele é, assim, é um dos melhores livros que eu li ultimamente, assim. E ele fala que nós estamos diminuindo Deus para caber nas pessoas. Mas, na verdade, nós temos que dizer quem Deus é e as pessoas têm que querer esse Deus como ele é. Não diminuí-lo a sua grandeza para caber nas pessoas. Como que você, pastor, como ministro, como mestre da palavra, a gente consegue trazer as verdades dos princípios do Velho Testamento, da Velha Aliança, de uma aliança com muitos princípios, e passar pela cruz e mostrar para o povo hoje como viver? Jesus, ele ensina muito claramente, o fim da lei é Cristo. Uhum. Ela caminha apontando para Cristo. Quando eu sirvo a Jesus e eu tenho um novo nascimento nele, eu quero andar como ele andou e viver como ele viveu, eu cumpro isso tudo e não é pesado, não me rouba, não me é um fardo, porque o meu relacionamento com Jesus, ele vai me fazer andar da maneira como Deus quer que eu ande. A vida com Cristo não é uma vida de regras. Sim. É uma vida abundante que flui. Não é tanto que Paulo, ele diz, não é pelo que eu como, que eu deixo de comer, que eu vou ser. As regras para os judeus, ela é direcionada para os judeus. Tanto que houve um conflito em Atos que eles... Paulo fala isso, vocês querem trazer o que nós, judeus, temos que obedecer para o gentio. Não. Aí você vai ter em Atos lá, acho que é Atos 15 ou é Atos 20, que diz o seguinte, que eles não comam comida com sangue nem sacrificada aos ídolos e que se abstenham da prostituição. Fora disso, não. Porque as regras para o judeu, elas são para o povo judeu. Deus vai cobrar dos judeus o que é para ele. Uhum. As regras para nós brasileiros se compete a nós brasileiros. Entendi. O americano não tem nada que cumprir o que nós brasileiros temos por obrigação. Mas lá nos Estados Unidos é assim, não, mas no Brasil é assim. A gente age assim. Para o judeu nós que somos enxertados em Israel, nós não tínhamos acesso a esse Deus, a esse Jesus que era judeu, não tínhamos. Sim. Ele seria para lá preservado, tanto que a luta de Deus com Pedro era essa, que o apóstolo dos gentios era Pedro. Uhum. Pedro era mais falante, Pedro era um cara que tinha... E Pedro, a forma de comunicar também. Pedro não queria. Ele não queria levar esse evangelho para levar para brasileiro. Vou levar isso aqui. Esses caras são irreverentes, eles não têm a mesma visão. Veio para o que era seus, os seus não receberam. Mas os que receberam, nós fomos enxertados. Há uma cultura dizendo, normalmente, que se diz que Deus esqueceu Israel e substituiu Israel pela igreja. Não, por favor, não. Isso é ignorância bíblica. Não pensa assim, não. Deus, ele não deixou o povo de Israel de lado. Deus é o Deus de Israel. Nós é que fomos privilegiados e se enxertados nisso. Vamos fazer uma ilustração. Nós fomos enxertados em Israel. Né? Nós fomos enxertados. Tanto que o Apocalipse inteiro ele gira em torno de Israel. Pô. Uma vez eu ouvi uma ilustração que me ajudou a entender, né? De repente te ajuda a entender também. Vou usar você como essa ilustração. Maurílio, né? Faz uma festa de aniversário para o filho dele. E uma baita de uma festa maravilhosa, com bom e do melhor. Aquela festa é para ele, para a esposa e para os 3 filhos. Então, é uma festa interna. Mas tem um amiguinho de sala de aula. Né, de sala de aula, que ele quer que participe dessa festinha. E naquele dia, esse menino chega na festa. Maurílio pode dizer assim, não, essa festa é para o meu filho. Mas o filho vai dizer assim, não, pai, eu quero ele na festa. Nós somos esse amiguinho. Sim, entendi. Que nós não merecíamos festa nenhuma. Sim. Nós éramos, como Paulo escreve aos Efésios, nós éramos desobedientes, inimigos de Deus. Nossa cultura, de onde nós viemos, nós hoje, se não tivesse Jesus,
nós talvez estivéssemos aí confusos na fé, fazendo tudo errado, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, nos deu acesso a essa palavra, que nos ensina prosperidade, a ser um marido honrado, a trabalhar, a abençoar. Não foi por nós, foi graças a Ele. Isso aí é fato. Então, quando eu quero, como que eu vou cumprir tudo isso? Como que eu faço tudo isso? Eu ando com Jesus. Eu preciso conhecer Jesus, eu tenho que ter um relacionamento com Jesus. Ao fazer isso, você vai cumprir toda a lei. Tanto que Jesus, ele diz o seguinte, qual é o principal resumo da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quando eu amo meu Senhor, eu aprendo com José, que disse para a mulher de Potifar, por que eu pecaria contra meu Deus? Sim. Não, mas eu vivo debaixo da graça. Eu vivo debaixo da graça, dessa graça maravilhosa, mas é uma graça que me leva a entender que não eu é liberdade tenho para pecar. Paulo disse isso, né? o que eu quero. Sim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Claro. E é o entendimento de que hoje você tem acesso a informações, você está vendo um podcast através de uma rede chamada YouTube, que há 20 anos atrás não existia. Você tem acesso para se municiar de coisas boas. Eu fiz um trabalho na faculdade, agora, recente, um trabalho de conclusão de curso, que é a teologia e a internet. Uau. Como conciliar o conhecimento com a internet. Porque hoje nós temos muitos teólogos de YouTube. O cara que não tem conhecimento, o cara que não tem nada, mas ele tem seguidor, ele faz um vídeo bonito, ele fala bonito e ele consegue acessar corações de pessoas. Mas você pode estar aprendendo e conhecendo de um Deus que ele não existe, que ele não é real. O A.W. Tozer falou isso no livro. No penúltimo capítulo, ele fala da graça de Deus e as pessoas estão conhecendo um Deus que não existe, não é real. Você está aliançado em um Deus que você pode fazer. Deus não é amor como o homem vê. O amor é um atributo de Deus, não é ele. Porque o que é atributo não é ele, porque não conseguimos colocar Deus em um lugar. Deus tem seus atributos que são dele. Então você pode estar conhecendo um Deus que te permite fazer coisas que ele mesmo não concorda, que ele mesmo disse que não faria, que não era para fazermos. Então, que você possa buscar ter entendimento, buscar nas escrituras. Cara, tá com dúvida? Procura ajuda, conversa com um pastor, conversa com alguém que vai te levar verdadeiramente a Cristo. Na minha opinião, a pior coisa que tem é termos um Deus maravilhoso e por não conhecermos ele verdadeiramente não nos relacionamos com ele, né, Samuel? Muito bom ouvir isso. Até eu ouvi lendo, né, uma história de um pastor que ele disse o seguinte, que durante muito tempo quem tinha a palavra final era a igreja. A igreja ela dizia que a terra era quadrada e quem se levantasse contra morria. Sim. Depois quem passou a ter a palavra final era a ciência. A igreja diz que a pessoa diz que a terra é quadrada. A terra é quadrada. A ciência ela tem que comprovar e depois que a ciência comprova é que aquela verdade passa a ser validada. Hoje, nessa idade que eu nem chamo mais de moderna, nem pós-moderna, hipermoderna, cada um tem a sua verdade, fala o que quer, e essa verdade falada, dita, ela é comprovada do jeito que a pessoa achar que tem que comprovar. Tanto que os livros escritos hoje quase não tem atrás as bibliografias de pesquisa, de citações, a fonte citada. Sim. Por quê? Porque é um pensamento meu, eu acho. A fonte é eu, né? A fonte é eu, e essa verdade, ela passa a ser divulgada e falada e defendida, e quem disse, quando disse, o porquê disse, qual é a prova, não tem. Só que a igreja, ela continua dizendo aquilo que ela sempre disse. Então as pessoas, elas ficam perdidas, mas elas reconhecem que o único que não mudou o discurso foi a igreja. Jesus continua apontando o mesmo caminho. Jesus continua mudando vida. Jesus continua curando enfermidade. Jesus continua restaurando casamento. Jesus continua dando direção a pessoas que não têm direção. Jesus continua fazendo a mesma coisa que ele fazia, independente de eu achar ou deixar de achar.
o centro, a minha verdade, o que eu preciso compreender é ter um relacionamento com ele. Se eu tiver um relacionamento com ele, eu vou entender, sem dúvida nenhuma, quem é Deus, para onde Deus vai me levar, o que ele quer. O que eu não posso fazer é construir Deus segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Eu quero um Deus. Aí você tem vertentes de pessoas que usam a Bíblia, e usam a Bíblia até bem usada, conhecem. Mas aquilo que Deus confronta, ela não vai falar. E eu te aconselho a não apenas ler a palavra original para ouvir a Bíblia significa obedecer. Quando Deus fala, ouve, ó Israel, está dizendo assim, obedeça. Me obedeça. Quando eu escuto e não obedeço, eu não ouvi. Sim. Eu escutei, deixei para lá. Quando eu escuto e que há uma transformação de comportamento, sim, aí eu ouvi. E o centro da fé cristã é obedecer. E obedecer é fazer você mudar de rota. Obedecer é eu ser confrontado com aquilo que eu não quero ser confrontado. A mudar a minha linguagem. A entender isso aí. E aí, o que eu te aconselho? Eu te aconselho a ler a Bíblia. E deixar que Deus te dirija. Várias pessoas me perguntaram. Uma vez uma menina me perguntou se era errado determinado pecado. Ela já me perguntou porque sabia a minha posição. Sim. E ela falou assim, pastor, isso aqui, que o senhor é contra ou é a favor? Aí eu falei assim, eu não tenho opinião sobre isso. Eu não vou te dizer isso. Eu vou te responder com a outra pergunta. Olha para a minha vida, você me vê fazendo isso? Falou, não, então segue meu exemplo. Sim. Porque você não vai perder nada. Você vê Jesus fazendo isso. Jesus age assim. Sim. Não, mas é uma questão de interpretação. Eu falei, não, é uma questão de exemplo, é uma questão de seguir. Jesus, ele não veio dizer para você, tanto que ele não deixou nenhum livro escrito falando é assim. Ele deixou uma vida. Eu tenho que seguir Jesus pelo exemplo dele. Acredito que algumas pessoas criam, isso você vai buscar na história, você vai perceber em toda a história, desde antes de Jesus até hoje, as pessoas criando deuses, conforme você usou perfeitamente, como a sua semelhança. Nós criamos um Deus baseado nas nossas expectativas, como nós queremos que aquele Deus seja. Isso acontece muito na igreja, por exemplo, vou falar da igreja protestante. Quando o pastor Samuel, ele corresponde à minha expectativa, como eu vejo Deus, eu faço com que o pastor Samuel seja o meu Deus. E eu costumo pedir, pede para ele orar, pede para ele fazer aquilo, pede para ele fazer aquilo. Você acaba criando, de fato, a imagem de um Deus físico, porque nós não conseguimos nos relacionar com um Deus invisível. Então, acho que para a gente poder caminhar para o final e entender que se essa palavra, tudo que a gente falou até agora, puder ficar algo no seu coração, busca conhecer o verdadeiro Deus e entenda. Não crie um Deus baseado naquilo que você quer viver. Permita-se conhecer o próprio Deus para que ele se revele em você e você seja, como ele disse, uma semelhança do Criador. Que você possa olhar para Deus e falar, Deus, o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso me tornar para que eu caiba dentro do Senhor, para que eu viva de fato com o verdadeiro Deus. Eu acho que eu vim de uma outra fé, Samuel, eu professei outra fé, né, antes de conhecer Jesus, a gente era das religiões afro, e a coisa que mais me chama a atenção em Deus não é o quanto eu sou bom, não é o quanto o que eu faço é legal, não, é quanto Deus que eu conheci é maravilhoso. E eu não abro mão das coisas que eu tenho que abrir mão porque eu sou bom. Eu abro a mão das coisas que eu tive que abrir mão porque Ele é bom, porque Ele fez, Ele colocou, eu aprendi a conhecer, eu conheci Deus, eu tive um pastor Alexandre, o pastor Alexandre Brandão, que ele é igual teu pai. Meu irmão, você tava com ele e falava, Alexandre, briguei com a minha mãe. Ele falava, vai lá, pede perdão pra tua mãe. Eu falava, tá, por quê? Porque tá na Bíblia, honra teu pai e tua mãe. Então, toda vez que eu vinha com uma demanda dele da minha realidade, ele pegava a Bíblia. Olha, que excelente. Aí ele falava pra mim assim, Maurílio, eu não tô falando sobre mim, cara. Eu não tô te ensinando sobre mim. Eu brigava com a minha irmã. Ele vinha com a Bíblia e falava assim pra mim, sabe aqui.
aquele que não ama o seu irmão não tem parte comigo. Ele começou a me levar para uma realidade que eu fui confrontado em tudo que eu estava fazendo pela verdade, não pelo meu achismo, não porque, não, mas a minha mãe fez isso comigo. Aí o pastor ia pegar e ficar me adolando, me adoçando, porque Paulo falou para Timóteo, haverá o tempo que não suportarão a sua doutrina, eles criarão deuses para si mesmos, que afague teu ego, que pregue o evangelho que vai te manter naquele lugarzinho. E eu tive um pastor que não, falava, Maurílio, tua mãe errou? Errou, tá, o que você acha disso? Eu acho que ela podia ter feito isso, tá bom, tudo bem, vai lá pede perdão pra tua mãe. Porque honrar pai e mãe não tem uma qualificadora anterior. É simplesmente o objeto é honrá-los. Aí eu falava, mas como assim? Que evangelho é esse? E você falou uma coisa interessante aí de Timóteo. Paulo, né, escreve a Timóteo, ele diz assim, nos últimos dias nós teremos tempos difíceis. Uhum. Os homens serão orgulhosos, arrogantes, jactanciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, amantes de si mesmo. Então, há uma geração, há uma mentalidade que ele é centro do que ele faz e ele não pode ser confrontado no que ele faz porque é o que ele acha. Eu quero ser assim. E aí eu vi uma pesquisadora falar uma coisa interessante do crescimento que tem chamado a atenção de empreendedores, de pessoas que elas se dispõem a começar um negócio, a fazer, principalmente nas redes de marketing social e tal. E ela disse, ela me chamou com um ponto que ela falou, o seguinte, até porque essa geração é uma geração que eles querem ser dono do próprio negócio pela dificuldade que tem em seguir regras, em obedecer ordens. Ela cria seu próprio reino. Então ela cria um reino dela, que esse reino tem que dar certo, porque ela acha que tem que dar certo, ela entende que aquilo dá visibilidade, ou manipulado pelo que vê, ou pelo dinheiro que vê. E aí você tem péssimos funcionários, pessoas que não se adaptam a um serviço que requer responsabilidade, comprometimento, e aí você vê o quê? Uma geração que está voltada lá. Não. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Se eu estou aqui nesse lugar fazendo isso aqui, não há uma diminuição em fazer o que eu estou fazendo. Há honra, porque eu estou fazendo aquilo que Deus me colocou. A colocação que ela falou é muito boa, né? Pode falar. Quando eu era criança, a gente voltando voltando ao início, estamos no fim, mas voltando no início, a minha mãe, ela comprou um disco, um LP. Não sei se você chegou a ter acesso ao LP. Com certeza. E a história de Sansão. Minha mãe tinha a tua idade. E a minha mãe, ela botava esse LP pra gente ouvir. A história de Sansão. Tem no YouTube, depois você dá uma olhada, é radiofonizado. Nossa. E era gravado e os dubladores ali faziam as vozes. E todo dia, Maurílio, a gente ouvia esse disco. Todo dia. Ela botava, quando a gente voltava da escola... Disco todo? Disco todo, dos dois lados, lado A e lado B. E ele começava com uma passagem bíblica. E eu decorei essa passagem de tanto ouvir. Provérbios 5 e 6. Começa um cara com uma voz muito, muito bem imposta. Ele falava assim, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina os teus ouvidos, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. O seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te aproximes da porta da sua casa. E gemas no teu fim, quando forem consumidos a tua carne e o teu corpo. Filho meu. Aí, o capítulo 6, que é o texto, né, que ele está lendo lá, ele fala no verso 26 em diante, aí eu vou pedir o menino para colocar aqui, para a gente ler. 6. Provérbios 6, 26. Beleza. O 27
Não, perdão, é 20, 21 e 22. 20. Né? A falta do óculos. Provérbios 6. 6, 20. 20. Ele diz assim... Quer que eu leia para você? Ou você quer ler? Eu leio, eu já decorei esse verso. Ele diz assim: filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões são os caminhos da vida. Essa parte em especial, ele diz assim: quando caminhares, isso te guiará. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando eu tenho relacionamento com a palavra, quando eu leio essa palavra, quando eu estudo essa palavra, quando eu escuto essa palavra, quando eu decoro essa palavra, o meu caminho vai ser caminho de honra. Vai ser o caminho da árvore frutífera que dá fruto na estação própria. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Vai ser proteção. Eu me sinto protegido. Eu sou protegido por Deus. Sim. A palavra me protege. Protege quando eu estou dormindo, protege quando eu estou acordado, protege meus sonhos, protege a minha vida. E quando acordares, falará contigo, vai trazer a revelação. A revelação que eu preciso para caminhar nesse mundo tão incerto de tantas coisas, de tantas dúvidas e de tantas vozes e de tantas influências. Ela vai me trazer a revelação que eu preciso. Você vai fazer um negócio, você vai fechar um contrato, você vai encontrar algo que você não sabe o que está por trás daquilo ali. O andar com Deus, o estar na luz, o conhecer a palavra, vai te proteger, vai te direcionar e vai te revelar. Meu Deus do céu. Eu preciso terminar. Não queria. O André já está ali com um revólver apontado para mim, porque é muito bom conversar com quem tem conhecimento, com quem gastou a vida, gasta a sua vida com conhecimento. E falando de conhecimento, eu vou pegar aqui. Vocês viram que a mesa está cheia hoje, né? Tem o nosso patrocinador, a editora Agnus. Ela nos presenteou com tantos materiais incríveis. E ele falando de conhecimento, falando de Bíblia, nós precisamos entender. Gaste tempo, gaste dinheiro, invista. Eu escutei uma vez um pensador dizer o seguinte: o quanto nós sabemos o quanto tem depositado em você, o quanto tem investido na sua prateleira. Eu achei muito interessante isso. Ele falou: quanto vale a sua biblioteca, assim como tem seu conhecimento. Então tá aqui, editora Agnus. Eu vou presentear o pastor Samuel com 2 presentes. Ele me pediu, porque ele queria uma bibliazinha dessa aqui, ó, da King James. Então eu vou presenteá-lo, meu amigo, meu pastor Samuel, e vou trazer também um presente para ele, que é Lições de Liderança com Spurgeon. Esse cara, né, dispensa comentários. Então vai lá na editora Agnus, entra lá no site deles. Tem muito material lá bom, são lançamentos aqui, são bíblias novas que está lançado. Aqui também tem um livro, Mulheres Inabaláveis. Tá aqui também, vai lá na Agnus, compra o seu material, invista em você. Uma coisa que ninguém nunca vai poder te roubar. Podem roubar seu dinheiro, podem roubar seu carro, podem roubar tudo, mas nunca vão roubar o que está depositado dentro de você. Se você tiver conhecimento, eu aprendi uma coisa, pastor, com a vida. Podem me roubar coisas, mas se eu tiver o conhecimento, as coisas vão voltar a mim. Fala. Judeu pensa assim. Eu não sei, eu não sou judeu. Então, assim, eu entendi isso. Podem me tirar minha posição, podem me desonrar, podem fazer o que for. Mas isso aqui, a Bíblia, o que você conhece, estiver dentro de você, rapidamente as coisas voltam para o seu devido lugar. Então, se você gostou desse episódio, vai lá. Vou deixar aqui embaixo o Instagram do pastor Samuel. Vou colocar aqui, pastor Samuel. Vai lá, se quiser falar com ele, entrar em contato, conhecer histórias. Ele tem tempo, ama cuidar de pessoas, ama ensinar,
ama, tem prazer em fazer isso. Então, se você quer continuar, eu vou marcar o segundo episódio com ele. Nós vamos botar mais gente nessa mesa pra gente fazer uma maluquice aqui. Eita, nesse episódio. vai ter história. Vai ter história. Aqui também tem a Legacy School, uma escola que tem mudado o ensinamento de Teresópolis, né, pastor? Bem, que escola meu Deus, boa, né? Que escola. Fala, pastor Samuel, da Legacy School. Seus filhos estão lá. A Legacy ela entrou na nossa vida como uma resposta de Deus. Se você ama seu filho, ama. Fala pra cá do bem lá, Samuel. Vou falar pra você, então. Isso. Se você ama seu filho, você ama o Senhor, você ama a sua família, você tem responsabilidade com a educação que não apenas traz informação, mas que forma caráter de Deus, procura a Legacy hoje. Liga pra lá. As pessoas que estão lá são tementes a Deus, a estrutura é uma estrutura maravilhosa. Vai lá agora, não perde tempo. Deus vai te surpreender. Assim, é um colégio que tem feito diferença, né, Samuel? Muito. Os meus filhos, eles chegam em casa e vou contar aqui rapidinho, eu sei que já passei do tempo, mas os meus filhos chegaram em casa esses dias e falaram assim, pai, a gente estava numa aula e o Espírito Santo começou, eu achei lindo, cara. Tava um Val França, que é o professor de música, que é um cara incrível, já vi até aqui no episódio, já gravou com a gente, e ele começou a ministrar e o Espírito Santo tomou conta da aula e os meus filhos chegaram em casa contando que o Espírito Santo tinha se manifestado na sala de aula. Então, assim, eu não sei para quanto vale para você, mas para mim, nós sabemos o que estamos formando no futuro. Hoje, talvez, não faz tanta diferença, mas amanhã, meu amigo, vai fazer total diferença. E o último, nosso patrocinador, não menos importante, Chaparral, o melhor lanche de Teresópolis, o lanche da cidade. Ele é daqui, cria daqui. Um homem que tem uma história de fé e de vida incrível, mas lá também os seus lanches, vai lá, entra em contato, pede, fala que foi o Maurílio que falou para você ser abençoado, você e sua casa. Assiste esse episódio, os outros comendo um lanche do Chaparral. Meu pastor, eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Uma honra para mim. Que Deus te abençoe. Tamo junto. À Frente Podcast.